Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. 5 minutos com Deus, Atos capítulo 2, abrindo aqui hoje, vamos ler aqui uma porção até o versículo 12, sobre a vinda do Espírito Santo, um capítulo muito significante para nós como igreja do Senhor. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça deles, pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão todo mundo borrachos, bêbados, cheios de mosto. Sem dúvida, esse é um dos episódios mais extraordinários do livro de Atos, porque ele inaugura o ministério do Espírito Santo oficialmente. Aconteceu como Jesus havia predito, na festa de Pentecostes. Ele vem e se manifesta de formas poderosas. Primeiro tocando os ouvidos, eles ouvem o som dos céus. Depois tocando os olhos, eles veem língua como repartida de fogo. Depois tocando a oralidade deles, eles falam línguas. É um toque sobrenatural que altera a nossa naturalidade, a nossa humanidade, para um nível que somente aqueles que já experimentaram conseguem entender. O interessante é que as pessoas ficam impactadas porque eles estão falando no idioma deles, mas há um translation, uma tradução simultânea do Espírito Santo, para que todas as nações ali presentes escutassem na voz deles. Não dá para viver a vida com Deus sem o Espírito Santo. Não dá para viver o Evangelho sem o sobrenatural. O Evangelho, como um conceito filosófico, gera um estilo de vida legal. Mas nós temos que ser semelhantes a Jesus em poder e em caráter. Os ensinamentos de Jesus produzem um caráter que manifesta-se nas minhas relações. A presença do Espírito Santo produz o poder que eu preciso para sustentar esse caráter e testemunhar além da minha capacidade humana, porque o Evangelho tem essa proposta sobrenatural. Eu não sei qual é a sua relação com o Espírito Santo, como você o vê, como você se relaciona com ele, se você é uma pessoa que é batizada ou não no Espírito Santo, se é cheio ou não do Espírito Santo, mas a minha palavra para você é que tudo isso está acessível para todos aqueles que têm uma aliança com Jesus. E se você tem, busque ser cheio, viver guiado pelo Espírito, e sua vida será sobrenatural. Vamos falar com Jesus? Te bendizemos, Pai, te louvamos, te engrandecemos, te pedimos que o teu Santo Espírito possa nos direcionar,
nos trazer graça e que possamos ser dirigidos e guiados pelo Teu Santo Espírito. Não queremos viver uma vida guiada pelas nossas emoções, por aquilo que a gente acredita do ponto de vista humano, mas por aquilo que a Tua verdade nos ensina. Abençoa o dia dos meus irmãos, dá um dia de graça, um dia de paz e um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus e Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Graças a Deus.